Bom dia a todos os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um. Muito bem, hoje vamos estar aí mais uma vez meditando, fazendo o nosso devocional. E hoje nós estaremos aí falando um pouco sobre a oração de Jonas, a circunstância, o momento que levou ele a clamar, e mesmo num momento bastante complexo na sua vida, onde ele estava agora nas profundezas do mar, no ventre do grande peixe. A Bíblia não dá a definição que tipo de peixe é que Jonas que engoliu Jonas, mas sabemos que é um grande peixe, e a Bíblia inclusive registra esse fato em várias partes das Escrituras Sagradas. Uma delas está lá no livro de Mateus, no capítulo 12, do versículo 38 a 40, quando os escribas e fariseus dirigiram-se a Jesus pedindo um sinal, como prova de que Jesus de fato era o Messias. E Jesus lembrou justamente esse momento de Jonas e disse que nenhum sinal lhe seria dado, senão o sinal do profeta Jonas. E que da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estaria também 3 dias e 3 noites no seio da terra. É importante a gente lembrar esse momento, porque Jesus faz menção a respeito dos ninivitas. Ele diz no texto que aquela geração, que foi a geração privilegiada na época de João Batista, quando Jesus então foi anunciado, e com a pregação do Senhor Jesus, houve também uma grande parte da sociedade naquela época, uma certa rejeição, ou seja, o povo de Israel não entendendo, não percebendo em que a grande profecia das Escrituras estava se cumprindo e que o verdadeiro Messias, aquele que é o Salvador do mundo, estava presente. E Jesus diz então ali que os ninivitas, em que outrora fora pregado a mensagem de arrependimento, e que eles se arrependeram. Então, no dia do juízo, eles serão justamente as pessoas que estarão presentes, enquanto que aqueles que ouviram a palavra, que tiveram a oportunidade de vivenciar o Senhor Jesus e o cumprimento das profecias, eles rejeitaram. Então, no dia do juízo, eles se estarão presentes, e como diz a própria palavra escrita pelo apóstolo Paulo, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, aquele povo que tiver a oportunidade de se arrepender ou não se arrepender, um dia também prestarão conta diante do Senhor pela rejeição do Filho do Homem, do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, nós queremos aí meditar um pouco nessa manhã, falando um pouquinho sobre a oração. No capítulo 34 do livro de Salmo, no versículo 17 até o versículo 22, nota o que diz o texto. Chamaram os justos, e ao Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de um espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de toda a livra. Persevera-lhe todos os seus ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Ou seja, Deus preserva os ossos daqueles que o servem, nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma do seu servo, e dos que neles confiam, nenhum deles será condenado. Então, aqui uma promessa feita por Deus a Davi, e Davi dizendo que o justo clama ao Senhor e o Senhor escuta. Então, embora a gente saiba da situação que se encontrava ali Jonas no momento de desobediência, diante da circunstância, diante
da missão que ele havia recebido. Não era uma missão simples, não era uma missão fácil. Era uma mensagem a ser levada a um povo rebelde, um povo cruel, um povo impiedoso. E dessa forma Jonas, então, querendo salvar a sua vida, e nesse momento a gente vê então que há uma certa desobediência por parte de Jonas, por ele não acreditar, por ele não entender que na verdade Deus sempre no passado manteve a sua palavra, e todos aqueles que ouviram a sua voz, que atentaram para o seu mandado, a sua ordem, Deus jamais decepcionou. Deus jamais deixou um dos seus filhos, aqueles que Deus ordenou a omissão, a ele estarem só. Então o Senhor sempre foi a retaguarda, foi justamente o auxílio presente no momento da angústia, no momento das lutas, dificuldade. E então Jonas, ele acaba aí, ele desobedecendo essa ordem por conta justamente do medo que ele acabou tendo daquele povo que com certeza era um povo muito cruel. Como já havíamos falado há dias atrás, em que esse povo era um povo assim que era impiedoso, eles não eram um povo assim pacífico. E quando uma pessoa chegasse, imagina Jonas chegando naquela cidade, falando que eles deveriam se arrepender, converter de seus maus caminhos, então ele temia de fato esse povo fazer-lhe algum mal. Era um povo semelhante ao povo de Sodoma, no seu auge dos seus pecados, e semelhante também aos dias de Noé, quando aquele povo casava, comia, comprava, vendia, enfim, dava-se em casamento, e eles pouco estavam importando por aquilo que Noé estava pregando, e nem tão pouco pelo fato de ele estar construindo uma arca e anunciando um grande dilúvio. Muito bem, irmão, mas a oração é muito importante. Às vezes é nos momentos de aflição, é nos momentos de luta em que mais a gente busca a Deus. A gente pode ter esse exemplo nos dias de hoje. Talvez nunca se orou tanto em toda a terra como nos dias que estamos vivendo. A ênfase está sendo dado em todas as igrejas, independente da placa dominacional de cada igreja, mas todos estão aí à busca de uma solução, à busca de uma orientação melhor adiante de toda a situação que se apresenta em nossos dias. Então é importante que a gente saiba que Deus, e aqui não é uma questão que nós estamos falando de uma pessoa que esteja orando, em que essa pessoa por ele estar orando, eles têm a garantia da sua salvação. A salvação está fundamentada justamente em Cristo e por sua graça, e acima de tudo, é um ponto importante, acredito que é um ponto alto na vida cristã, é a obediência. Acredito que se nós entendemos perfeitamente em que a graça que foi justamente a manifestação do amor de Deus de uma forma visível, em busca justamente das pessoas, demonstrando o seu amor. Então, quando nós entendemos verdadeiramente o amor de Deus por nossas vidas, e quando nós rendemos aos pés do Senhor Jesus, que Ele faz parte ativamente da nossa vida, do nosso relacionamento, tanto quanto com Deus quanto com o próximo, evidentemente em que iremos buscar sempre viver em harmonia com o propósito, com o plano de Deus, e de fato sermos filhos obedientes, filhos amados de Deus e também obedientes à sua palavra. No Salmo de número 65, nota só o que o texto diz. Vou ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, em ti se pagará o voto. Ó tu que escuta a oração, a ti virão todos os homens por causa das tuas iniquidades, se prevalece a nossa transgressão. Tu nola perdoas. Bem-aventurado aquele em quem escolhe e aproxima de ti, para que assistas nos teus atos, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, no teu santo templo. Então o texto começa dizendo aqui, um salmo de Davi, dizendo assim: a ti,
ó Deus, confiança e louvor em Sião. Ou seja, a razão maior de podermos dirigirmos a Deus e temos a plena certeza, a plena confiança de que Deus escuta as nossas orações, é quando nós entendemos perfeitamente que Ele é justamente o alto refúgio do seu povo. Ele sempre ouviu em muitos momentos no passado. A gente vê que a oração foi o ponto forte daqueles que tiveram um bom relacionamento com Deus. Todos aqueles que de fato se dirigiam a Deus em espírito e em verdade, buscando justamente uma vida fundamentada justamente e pautada nos ensinos da palavra, voltado-se a clamar e pedir a Deus, em todos os momentos difíceis do povo de Deus, em determinadas circunstâncias, a gente vê o povo levantando clamor, buscando justamente a direção, a orientação, a graça, para superar justamente as grandes dificuldades que o povo enfrentava. Falando sobre a Síria, é interessante a gente notar que em momentos passados, praticamente quase que na mesma época do profeta Jonas, mas em circunstância diferente, quando então a Síria e o rei da Síria, Senaqueribe, ele resolve invadir Israel, Jerusalém, e saquear todos os seus bens, destruir a sua cidade, e ele faz um grande desafio, inclusive lá em 2 Reis, capítulo 19, a gente vai ver ali justamente naquele momento em que Ezequias, que era o rei em Israel, ele ficou apavorado no primeiro momento, após já ter pago um valor muito alto de prata e ouro, mas mesmo assim o rei não se satisfez e estava pronto a invadir Jerusalém. Diante disso, a gente vê lá, depois os irmãos querendo ler para a meditação e ver a importância da oração, quando se realmente se busca Deus, quando se confia justamente na proteção provinda do alto. Lá no capítulo 19, versículo 14 até o verso 19 de 2 Reis, a gente vai ver ali que Ezequias, diante da afronta em que ele recebe do rei da Síria, ele vai até o templo e se coloca diante do Senhor e clama ao Senhor, se humilha diante do Senhor, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de nós, do teu povo Israel. E nessa humilhação a Bíblia nos diz que Deus fala então logo com o rei, dizendo para que ele fique tranquilo. Mais tarde a gente recebe aí a mensagem de Deus por intermédio do profeta Isaías, e essa mensagem é comunicada a Ezequias, dizendo para Ezequias que o rei nem sequer, com toda a sua prepotência, com toda a sua arrogância, com toda a sua soberba, em que havia se declarado que ele invadiria Jerusalém, a Bíblia nos diz que Deus determinou com que o rei e nem o seu povo nem sequer entraria em Jerusalém. E diz o texto que naquela mesma noite Deus determinou, quando então houve ali uma certa invasão, aquelas pessoas pernoitando no arraial para invadir Jerusalém, diz que 185 mil pessoas dos assírios foram mortos. Deus determinou com que o anjo exterminasse aqueles que estavam invadindo Jerusalém. Então, analisando de outra forma a questão da oração de Jonas, quando nós oramos a Deus, a gente vai saber de que Deus vai agir para nós, trazendo uma resposta positiva ou não. Dependendo do pedido em que nós fazemos a Deus, com certeza a resposta virá de forma positiva e segundo justamente a vontade de Deus. Então lá em Jonas, no capítulo 2 e do versículo 1, são apenas 10 versos, a gente vai ler. A irmã Liane, no devocional de hoje, ela observa e ela enfatiza apenas o versículo 1 e 2. Respeito à oração. Eu quero ler o capítulo 2, são 10 versículos, que diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre
do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas enrolaram a minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura da minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e subi a ti a minha oração, no seu santo templo. Os que entregaram a idolatrias vãs, abandonaram aqueles que lhe têm a sua misericórdia. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse o vomitou Jonas na terra. Então aqui nós vemos um momento de uma oração, de uma contrição, de um arrependimento, uma oração onde Jonas ele passa a perceber justamente que Deus é misericordioso, que naquele momento de luta, de sofrimento, onde ele estava nas profundezas dos mares, ele levanta a sua voz e clama ao Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente pode estar aí vivendo momentos difíceis, momentos circunstanciais muito complexos na nossa vida. A gente precisa entender de que existe um Deus que protege, que cuida. A ti, ó Deus, que ouve a oração. E aqui nós vemos justamente Jonas naquele momento ali em que ele pede para que o capitão do navio, os marinheiros que ele estava, jogasse ele fora do barco. A intenção, no primeiro momento, era de que Jonas seria lançado e seria morto, e tudo terminou por ali. Mas a gente sabe perfeitamente, irmãos, que os planos que Deus tem nas nossas vidas, queiramos ou não, eles nunca serão frustrados. Com certeza a vontade de Deus para Jonas é que Jonas fosse lá. A palavra que Jonas estaria transmitindo para aquele povo era a palavra que Deus estaria colocando na sua boca. Tanto é que ele entra na cidade clamando e dizendo que Deus vai destruir, e falando com aquele povo, e o povo percebeu, porque na verdade a mensagem de Deus muitas vezes não está, ou seja, o arrependimento, o entendimento das pessoas com relação à vontade de Deus, não está nas palavras rebuscadas que muitas vezes pronunciamos, numa boa oratória que às vezes desejamos transmitir para as pessoas. Está justamente na forma com que Deus vai agir na vida das pessoas. Muitas vezes as palavras que nós pronunciamos, ela muitas vezes não tem um significado assim tão profundo de conhecimento das Escrituras, mas Deus, ele age justamente quando nós obedecemos e a sua vontade se cumpre na vida das demais pessoas. Então quem faz a obra, na verdade, é o Espírito Santo. E tanto é que aquele povo, então, após Jonas orar, após Jonas, então, Deus ordenar que o peixe vomitasse Jonas na praia, e Jonas se levanta e naquele momento ele só vê que existe uma alternativa, e essa era a obediência. Então Deus, irmãos, Deus sempre nos dá a segunda chance. Muitas vezes nós percebemos em alguns momentos em que muitas vezes a gente reluta contra nós mesmos a não fazer alguma coisa que Deus pede, e muitas vezes pagamos um preço alto. E diante disso, a gente só tem uma alternativa, saber que Deus continua com sua mão, guardando e protegendo, e que a sua vontade precisa ser cumprida
nas nossas vidas. Então nós oramos que a tua vontade seja feita no céu e na terra. Então quando nós fazemos essa oração, acredito eu que todos nós já oramos a oração do Pai Nosso, nós oramos: Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim